Olá, bem-vindos ao nosso programa. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar ideias, insights e conhecimentos. Eu sou Andresa Grimas e hoje eu estou sozinha. Minha sócia Adriana Praia está só nos assistindo. Como é Quintas Mais Humanas, a gente não pode falhar. Então, estamos aqui mais uma vez. Lembrando que a gente também é podcast, você pode ouvir a gente aonde você quiser, nas plataformas que você mais gostar. Inscreva-se no nosso canal, dê like aqui no nosso episódio e compartilhe. À medida que você for assistindo a gente, coloque seus comentários, faça suas perguntas, que a gente está aqui para te responder também, tá bom? Bom, hoje a nossa convidada já está na sala. Né? A gente convidou a nossa querida Juliana Feitosa, ela vai se apresentar um pouquinho daqui a pouco, mas eu acho que faz todo sentido com o assunto de hoje. A gente vai falar sobre comunicação no ambiente digital. Como é que esse momento tem nos forçado a viver uma evolução que até então era uma ideia, uma necessidade de futuro. E hoje está dentro da nossa casa, né, Ju? Então, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Adorei o nome do programa. Eu acho que nós precisamos não só de quintas mais humanas, mas da semana inteira sendo mais humana, ainda mais nesse período que a gente está, né, nós todos estamos vivendo, e resgatar a humanidade, acho que foi um dos benefícios colaterais que nós tivemos com esse momento, né, de pandemia. Sem dúvida. Agora tem essa questão difícil de se apresentar, né? Gente, eu detesto, sabe, me apresentar. Acho que todo mundo detesta se apresentar, né? Porque a gente fica naquela linha tênue do que falar sobre nós mesmos. Mas agora eu tenho uma coisa muito boa para dizer, que eu sempre digo quando eu me apresento, que eu sou a mãe da Olivia. Eu sou uma mãe recente, a Olivia tem só 6 meses, então a gente fala assim, cheia de orgulho, né? Que a gente é a mãe da Olivia. Até prefiro falar isso do que falar qualquer outra coisa, porque acho que diz muito sobre o momento, né? Tanto pessoal como profissional que eu estou vivendo. E essa conexão de pessoal com profissional, eu acho que é outra característica do meu trabalho também. Eu não acredito que nós somos dois indivíduos. Um que trabalha, que se expressa profissionalmente, e o outro que tem sua vida pessoal. Nós somos um indivíduo integral e é assim que nós devemos nos apresentar sempre. Por isso eu gosto de começar falando que eu sou a mãe da Olivia, que é um pouco do meu traço mais pessoal, mais evidente nesse momento. Profissionalmente, o meu trabalho hoje é ajudar as pessoas a se expressarem melhor, seja através dos canais digitais ou presenciais, porque a gente vai voltar a nos reunir presencialmente, então é legal nós estarmos preparados para isso também. E eu sou facilitadora de processos criativos, então tudo que envolve a gente chegar à solução de um problema complexo usando um grupo de mentes é algo que chama a minha atenção e que eu gosto muito de fazer. Ótimo, então você é a convidada especial para hoje, porque a gente falou de comunicação, mas todo esse seu lado de criatividade, inovação, solução de problemas, poxa, é ingredientes básicos para uma comunicação mais assertiva, influenciadora. Poxa, você vai ter muita coisa para contar. Ai, tomara. Eu tenho certeza que vai. O duro é que a gente está na mesma praia, né? Então, vai virar um tricô aqui, ainda mais que a gente está sozinha, ninguém está controlando o nosso tempo hoje, então a gente está aqui à vontade. A gente teve até um Quintas recente falando justamente com 2 educadoras. E a gente refletiu muito sobre esse processo evolutivo da educação, né? Eu acho que até dentro do contexto mundial, como você falou, tudo se acelerou. Mas eu acho que essa relação de ensino-aprendizado, né? O desafio de criar experiências realmente interessantes para o aluno, para o aprendiz, seja ele que for, tem sido um grande desafio. E eu acho que isso somado ao ser humano super conectado, ansioso, né? Ele tem um mindset digital. E aí, independente da idade, né? Tem alguns autores que falam essas coisas de geração X, Y, Z já não é mais a teoria, né? Nós somos uma geração flux, que é a geração conectada, rápida e até impaciente, né? Que a gente quer que as coisas aconteçam, assim como o toque no celular acontece também, né? Acho que a gente só esbarra e ele faz o que a gente tem que fazer. Então, eu acho que nessa questão da relação de instrutor e participante, professor e aluno, a gente ganhou uma série de desafios. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Né? Como é que a gente pode aprender mais com você ainda, inclusive nesse contexto digital, que acho que as pessoas estão cada vez mais sendo expostas a isso, né, Ju? Muitas webinars, muitas lives, muitas reuniões e tudo mais. Se você pudesse me dizer assim, olha, um palpite seu,
Um top 3, eu não gosto muito de fechar números, mas se a gente fosse pensar assim, as 3 principais disrupções, eu gosto de usar a palavra disrupção porque ela exige uma mudança, né? Diferente de só inovação, você precisa mudar efetivamente. O que você acha que mais mudou nas pessoas? As 3 principais coisas que as pessoas tiveram que mudar nesse momento, assim, da noite para o dia. Perfeito, top 3. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas tiveram que mudar e não quer dizer que elas já mudaram, que a gente já tá com tudo isso certo. Eu acho que é um processo e a disrupção, ele é um processo que também não é tão... Ele acontece abruptamente, mas a nossa adaptação a ele nem sempre é tão rápida assim, né? Eu acho que a primeira coisa é mais assertivo. E eu não quero puxar sardinha pro meu lado, não, mas quando a gente perde aquele momento, né, do cafezinho, aquela hora que você desce para tomar um ar, encontra com um colega no elevador e troca uma ideia olho no olho, ou até mesmo as reuniões presenciais, aonde a gente pode confirmar rapidamente o entendimento do outro do que a gente falou, a gente ganha um peso para nossa comunicação muito maior, porque os ruídos podem acontecer com muito mais facilidade. Quem nunca mandou uma mensagem em caixa alta porque queria destacar uma palavra e o outro leu como se fosse um grito, uma agressão? A linguagem, quando ela deixa de ter o olho no olho, ela se torna mais complexa, tanto se ela for escrita como se ela for falada também, porque tem muita gente que escolhe fazer um conference call e fecha a câmera porque não quer se expor, ou porque a casa tá bagunçada, ou porque tá de pijama ainda, não tá de maquiagem. Tem muitas coisas que acontecem, mas aí a gente perde, ó, toda a expressão facial que diz muito mais às vezes do que as nossas palavras, e o outro interpreta aquilo da forma que ele quer, e às vezes interpreta multitarefando. Então ele está com você aqui no conference call, mas ao mesmo tempo ele está olhando uma mensagem no WhatsApp e o filho dele está passando correndo ali atrás e ele está preocupado com aquilo. Então a mente dele não está mais tão focada em ouvir o que você está dizendo. Então o cuidado com a comunicação, ele se torna assim um fator essencial para que a gente consiga realmente transmitir a mensagem que a gente quer e o outro entender aquilo que a gente está falando. E aí na relação líder-liderados, né, nas empresas, mais ainda, porque o líder, ele tem que conseguir transmitir para as equipes tudo que elas precisam, que elas estão distantes, ele tem que ter o triplo de empatia do que ele tinha antes, porque agora ele tem que entender que aquele funcionário está tendo que lidar com muitas outras variáveis que ele não tinha que lidar antes, e isso vai sim impactar no trabalho dele, porque como a gente falou, você não tem o ser trabalhador e o ser pessoa que vive a vida dela, você tem um ser único. Então, essa comunicação, ela tem que ser muito cuidada. Se a gente falava para as pessoas antes, olha, confirma o entendimento, pede para a pessoa repetir o que ela entendeu para você saber se ela entendeu o que você disse, agora isso se tornou lei. Confirma o entendimento. E outra coisa que eu acho, comunicação. O que eu tenho visto e tenho ouvido as pessoas até reclamarem é o tempo que elas passam em reuniões. Então, você passa, às vezes, 4 horas do seu dia em reunião e você tem apenas outras 4 horas para produzir tudo aquilo que foi demandado das reuniões. Ou você acaba sendo convocado para N reuniões só para você ficar de ouvinte ali. Será que você precisaria estar ali mesmo? Então, eu acho que essa consciência de comunicar de uma forma mais assertiva, mais resumida, com menos tempo de reunião, é importante nesse período. Então, esse seria, primeiro, comunicação assertiva. Segundo ponto, que aí não tem como a gente fugir, foge até um pouco da minha expertise, mas é nossa vida isso. Nós vamos ter que nos tornar mais produtivos. A gente vai ter que fazer mais com menos, mais organizados, porque a gente está lidando com uma nova situação de muito mais autonomia do que a gente tinha antes. Então, acho que emenda um terceiro aí, né? A gente tem que comunicar de forma mais assertiva, a gente tem que cuidar da nossa produtividade e a gente tem que ser mais protagonista. Porque diferente de quando você está numa organização, dentro do escritório o dia todo, batendo seu cartão às 8 da manhã, de novo às 6 da tarde, com horário mais fixo, que muitas organizações já não tinham isso, mas muitas ainda tinham. E você tem a sua liderança ali quase que te microgerenciando, perguntando, olhando por cima da sua, né, do seu computador para ver se você tá lá mesmo. Na sua casa não tem nada disso. Se você quiser parar para fazer a unha no meio do dia, cozinhar, limpar a casa e depois voltar, não é mais sobre o tempo que você dedica, e sim sobre as entregas que você faz. E eu acho que essa é uma mudança de modelo mental para muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que tinham uma gestão mais próxima, às vezes que estavam num nível hierárquico um pouco mais da base das empresas, não está acostumado a ter tanta autonomia.
Então, desenvolver o protagonismo ou a accountability pessoal vai ser essencial para que essas pessoas consigam continuar produtivas sem ter o gestor ali o tempo todo e sem ficar o dia inteiro numa reunião, quase que trabalhando online ali com o gestor para ele garantir que você está produzindo. Então, a gente precisa se comunicar melhor, a gente precisa cuidar do nosso tempo para que a gente use ele de maneira sábia e também não fique trabalhando até meia-noite todos os dias, porque também acontece o contrário, né? E para que a gente seja mais protagonista no sentido de pegar para a gente o que precisa ser feito e fazer sem ter alguém ali cobrando da gente. E para o gestor, as demandas vão ter que ser cada vez mais específicas, mais claras. Se eu não estou ali do seu lado o tempo todo para te guiar, eu preciso dizer para você exatamente o que eu espero de você e te dar uma visão do todo, aonde a sua pecinha se encaixa nesse todo que a gente está construindo, porque você está isolado, você não está mais vendo o todo o tempo inteiro. Você acaba se sentindo uma gotinha no oceano, uma coisa meio perdida. Será que o que eu estou fazendo tá dando algum resultado? E aí é papel do gestor, através da comunicação, mostrar que sim e que aquilo que você faz se encaixa em algo muito maior. Então, para mim, são essas três coisas. Você vai falando, minha mente vai se conectando aqui com várias ideias, é uma loucura. Mas acho que o que você falou, muito interessante, da produtividade, você saber lidar melhor com isso, eu acho que vai até mais do que, não só pelo fim, de você chegar no final do dia e falar, caraca, olha, check, né? Olha quanta coisa eu fiz, olha como eu fui produtiva aqui, eu fui conseguir tocar uma agenda tão intensa dessa forma. Mas eu acho que o maior ganho nesse sentido que você falou, da gente aprender a trabalhar melhor a comunicação e se protagonizar, usando a autonomia que a gente tem agora, é o desgaste emocional. Porque isso consome de uma maneira e você chega no final do dia com a sensação de que você não foi produtivo. Acho que a gente foi... o nosso software mental, ele foi programado ao longo da história do trabalho, vamos dizer assim, de que a gente tinha uma hora para começar e uma hora para terminar. E que a hora que a gente terminava, a gente soltava a caneta, né, que a gente usa essa expressão às vezes brincando, e a gente se desconectava daquele papel profissional e se conectava num outro papel, saindo do trabalho, né, ou pessoal, ou familiar, ou por lazer, enfim. A gente tinha, acho que as coisas... A gente foi programado para ter as coisas bem fragmentadas. E esse novo modelo em que as coisas se misturam é confuso. É difícil das pessoas entenderem. Então, a gente que é consultora, parece que não mudou nada. O que aumentou, não é? Parece que assim, agora eu tenho que fazer comida, lavar, passar, cozinhar, tudo no meio de tudo isso. Mas assim, trabalhar de casa, misturar as coisas no meio do dia, parar para ir na manicure fazer uma unha rapidinho, ir no caminho de uma reunião, trabalhar num café, não é verdade? Ou às vezes almoçar com uma amiga que você não vê há muito tempo, fazer um almoço de 3 horas. Do jeito que fosse melhor para você, na verdade, né? Então, para gente que já está programada nesse mindset, eu acho que foi menos doloroso. Não significa que não foi, né? Que não está sendo. Mas eu acho que quem vive nesse modelo mais tradicional da relação de trabalho exige emocionalmente, né, Ju? Desgasta, porque é uma sensação de que está sempre atrasado, devendo e não está... Andressa, eu acho que isso que está deixando as pessoas muito doidas, porque como eu estou o tempo todo na minha casa, e aí eu posso, como você falou, parar de trabalhar no meio do dia e voltar a trabalhar à noite no horário que é mais conveniente, meus filhos estão dormindo, eu não sei como que é a rotina na casa do outro. Mas eu sei que na minha é assim. Então eu tive um insight agora, eu vou pegar meu celular e eu vou te mandar uma mensagem às 10 da noite. E eu sou seu líder e você é da minha equipe, meu subordinado. Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim. Também não. Você recebe a mensagem 10 da noite, aí você fica assim, ai meu Deus, eu preciso responder. Porque senão vai parecer que eu não tô sendo tão produtivo, ou que eu não tô ali para ajudar, ou que... E aí você não quer. E aquilo te faz mal, porque aquilo é o seu momento com o seu marido, ou com sua esposa, por exemplo, seu companheiro. Mas você fala, não, eu preciso responder. Aí o seu companheiro vai falar assim, de novo você vai responder a mensagem agora às 10 da noite? Solta Isso é um absurdo. E aí gera um desgaste, e aquilo vai somando em você. E a pessoa que tá lá do outro lado tá falando assim, eu só vou mandar isso agora para eu não esquecer. Mas ele nem vai olhar agora. Ele não tá esperando que você responda, mas você recebe aquilo como uma cobrança. E aí olha o ruído de comunicação que se instala e você responde de uma forma meio grosseira, porque você tá irritado com aquilo. Aí o outro recebe na grosseria e fala, mas não quer... E aí, gente, uma coisa que não precisava se forma porque a gente não tá acostumado
a lidar e a gente não pergunta para o outro, não ouve o outro, como que ele quer lidar com tudo isso? Quais são os limites que nós vamos estabelecer? Quais são os acordos de convivência? No ambiente físico, nós tínhamos acordos de convivência, o horário para entrar para o trabalho, o horário do almoço, aonde você sentava, o instrumento de trabalho que você ia usar, o arquivo que ficava preso naquele computador e não podia ser disseminado para todo mundo. Aí chegando de repente num home office, sem planejamento, os acordos não foram feitos. E a falta de acordo faz a comunicação ficar bagunçada e gerar esse monte de ruído, né? Eu acho que isso é muito interessante. Você fazer esses acordos logo no início é uma... isso é tão óbvio, né? E a gente sempre fala que o óbvio tem que ser dito, mas pra gente parece tão óbvio, mas as pessoas não fazem. E às vezes a gente também entra na esteira da produtividade, de dar check, de fazer as coisas acontecerem. E aí não para pensar. Por exemplo, eu vou entrar numa reunião. Hoje à tarde eu tenho uma reunião com uma equipe, eu vou ser ouvinte ou não, como você falou. Deixa eu investir aqui 15 minutos para me planejar de como eu vou participar nessa reunião, quais assuntos eu tenho que levar, será que é pertinente, será que não? O que será que eles esperam? Aí, ó suas anotações, é isso. De outro jeito, se não organizar a mente, tem tanta coisa aqui dentro. Imagina, tem uma filha de 6 meses, ela dando uma voltinha aqui embaixo. Eu tô assim, né? Será que tá tudo bem? Se eu não organizar minha mente, não sei nada aqui. E por que será que as pessoas ainda acham que isso parece um sinal de fraqueza? Eu não sei. Não, olha, eu tenho que estar tudo preparado. Esse assunto é meu, esse projeto é meu, cara. Eu tenho que saber, eu sei ele de cor e salteado. Vamos lá, vamos começar a reunião. Parece um sinal de fraqueza parar, ter cola, né? Não, o cara vai copiar, ele não está preparado, e não como um método de organização. Então, eu queria até que você contasse um pouquinho de algumas dicas que você costuma... Porque você tem N workshops, né, Ju? Alguns palestras, treinamentos focados para as pessoas, inclusive que conduzem reunião, conduzem treinamento, fazem palestras. Você é uma coach de palestrantes nesse sentido, né? Acho que você já mentoriou, é assim que eu falo? Mentorou. Acho que é mentorou, mas essa palavra não existe. Nem mentoria o dicionário reconhece direito, então tá tudo certo. Então eu queria que você contasse aí algumas dicas para nossa audiência nesse sentido das coisas do dia a dia mesmo, de como ela pode atingir essa produtividade melhor e, não sei se consequentemente, mas talvez um passo anterior a ser mais produtivo é ser assertivo na comunicação, como você falou. Troca aí, nos embebede dessas dicas. Olha, essas fichinhas aqui que parecem algo super simples, elas salvam a nossa vida, porque o eletrônico, ele é ótimo. Mas, uma vez que você abre o celular, você abriu a caixa de Pandora. E tem 1000 coisas que vão aparecer dali e vão te desfocar. Então, eu sou old school. Eu pego as fichinhas de papel mesmo, caneta. Tudo anotadinho. E a gente já sabe, aprovado cientificamente, quando a gente escreve à mão, ativa outras áreas do nosso cérebro, nossa memória aumenta. Então, tem uma relação importante com escrever as coisas à mão. E com esses 5 minutos que você para se planejar, para o que você vai dizer, né? Nós mulheres especialmente, nós somos biologicamente aí mais suscetíveis a conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo e também a pensar de maneira muito rápida, e às vezes a gente não consegue, a gente pensa e fala, sabe? Não tem esse tempo de digerir aquilo que a gente vai dizer e organizar melhor. Depois a gente fala, puxa, talvez eu não queria ter me expressado dessa forma. Então, para organizar o que você vai dizer. Diferente de você ter um script que você precisa seguir, que você precisa falar e decorar, que isso paralisa as pessoas, não é isso. É você colocar os tópicos que você quer abordar, organizar o seu raciocínio. Porque toda vez que a gente entra para uma reunião, ou para conduzir um treinamento, ou para fazer uma live, a gente está entrando ali para conduzir as pessoas de um ponto A, que é um ponto onde elas não tinham dado informação, para um ponto B, que é o ponto onde elas vão ter essa informação e vão fazer uma ação a partir disso. Se eu não quero gerar essa transformação, se eu não preciso convencer as pessoas de algo, eu não preciso de uma reunião. Eu vou lá e escrevo um e-mail. Se é meramente informativo, eu compartilho com você a planilha e você olha no seu tempo, no seu computador. Agora, se requer uma explicação, se requer um convencimento, aí eu preciso desse momento de reunião e eu preciso me preparar para fazer essa viagem com as pessoas do ponto A para o ponto B. O que as pessoas normalmente não fazem é isso. Elas não sabem qual que é o ponto B. E às vezes nem sabem qual que é o ponto A também. Porque cada um está no ponto diferente. Às vezes elas nem sabem se a reunião precisa mesmo, porque eu acho que é isso que você está falando. O ponto a primeira avaliação é
é falar isso. Peraí, eu precisava mesmo marcar essa reunião, né? Acho que esse é um Gente, ponto. reunião para informar é a reunião mais desnecessária que existe, porque o ritmo de entendimento de cada pessoa é totalmente diferente. Então, eu preciso ler 3 vezes e a Andressa precisa ler uma só para entender esses dados. Então, deixa a gente ler cada uma no nosso tempo. Se é só informativo, não precisa de reunião. Agora, se tem convencimento, se tem transpor do ponto A para o ponto B, gerar uma ação, a reunião é perfeita para isso. Só que eu preciso me preparar. E eu preciso preparar os participantes também. Eles precisam interagir com esse conhecimento de alguma forma? Faz uma preparação prévia. Você vai compartilhar dados que as pessoas precisam interpretar? Manda os dados antes para elas lerem, sabe? São coisas simples, mas que requerem preparação. E parece que preparação é uma palavra que dói nas pessoas, né? Assim, não vou perder tempo me preparando. Perda de tempo. Economizando tempo. Vamos lá, a gente economiza tempo quando a gente se prepara. Porque aí a reunião que vai durar 3 horas dura 30 minutos. Porque todo mundo já leu antes, tá todo mundo com as suas dúvidas pré-anotadas. Tem 5 dúvidas que são iguais, a gente já elimina e faz só uma. Sabe, você consegue se organizar muito melhor. Tem uma técnica que a gente fazia muito no presencial, a Andressa vai saber, que é você permitir que as pessoas coloquem para fora tudo aquilo, todas as minhoquinhas que estão na cabeça delas, antes de você começar a falar, porque senão elas não prestam atenção em você, porque elas estão falando com a mente delas e não com você. Então, às vezes, no começo da reunião, seja ela presencial, seja ela virtual, você dá um tempo para as pessoas anotarem. Não precisa falar, porque falar, imagina abrir para 30 pessoas falarem, não dá tempo. Anota. Quais são as suas principais dúvidas, questionamentos, preocupações sobre o tema da nossa reunião? Ótimo. Tá anotado? Manda aqui para mim. O que for possível e tiver no escopo da reunião, a gente vai abordar hoje. O que não for possível e não tiver no escopo, eu vou responder para vocês num dado prazo de tempo posteriormente. Ufa, eu fui ouvido. Ele vai dar a resposta que eu queria, né? De alguma forma Exatamente. ele vai dar. Então, aquele diálogo mental que eu fico tendo comigo mesmo, você tá falando das metas, eu tô aqui. Mas mês passado a gente não bateu a meta. Sabe por que não bateu? Porque o sistema falhou. Tira isso da cabeça, põe aqui no papel, põe no chat, põe a ferramenta que for mais útil para você. E aí começa a reunião com a mente das pessoas mais limpa. Então, para resumir o que eu falei, é se planejar no sentido do que você vai dizer, aonde as pessoas estão e aonde elas devem chegar com a sua informação. Se for meramente informativo, pode ser um e-mail. Se tiver que convencer as pessoas, a reunião é a melhor opção. E dar esse período inicial para as pessoas tirarem as minhoquinhas da cabeça dela, a conversa interna, e poder ouvir você de maneira mais clara, porque elas vão estar mais tranquilas em ouvir. Uma outra coisa que eu sinto que acontece muito, muito nas reuniões, e assim, 90% das reuniões que eu participo eu vejo isso acontecer, é que a gente foge do tópico principal da reunião. Então, assim, às vezes nem tem tópico principal, né? A gente começa a falar de qualquer coisa, e às vezes tem um tópico principal, foi informado, mas quando a reunião começa a gente perde o controle. Então, ter uma pessoa no papel de condutor, de facilitador da reunião, essencial, porque essa pessoa que vai dizer o tanto de tempo, o rumo do assunto. E aí, para os líderes fica um recado, cuidado com a hierarquia nessa hora. Se você elegeu um facilitador, ele é o líder da reunião e não você. Deixa que ele dite o tempo das coisas. Não passa por cima, porque aí a reunião realmente não vai fluir. Eu já vi isso acontecer. Tem uma pessoa facilitando a reunião, mas o liderança fala, não, a gente vai falar disso aqui agora, então que é mais importante. E desmoraliza o facilitador, não adianta nada. Então, ter um facilitador, ter uma pauta ali bem definida, e toda vez que alguém fugir da pauta, no presencial a gente usa o flipchart para isso. No online, você pode ter um bloquinho de notas, um estacionamento de ideias. Então, estamos falando aqui sobre como fazer reuniões mais produtivas. Aí vem uma pessoa e falar um assunto totalmente diferente, que é sobre a comunicação agressiva de um dado funcionário. Opa, não é tópico. É importante. Vai para o estacionamento de ideias. Então, você foi ouvido, tá? O seu tópico está aqui. Talvez tenha uma segunda reunião sobre isso. Mas se eu entrar nesse tópico agora, a gente não chega no objetivo da reunião. Então, se eu tenho um objetivo para aquela reunião, eu já sei tudo que não faz parte desse objetivo. Eu estaciono essas ideias ali. Isso, gente, faz muita diferença para a gente não ter reuniões intermináveis e para a gente não chegar no final da reunião com a sensação de falamos, mas e o objetivo da reunião inicial? Se perdeu. Não chegamos no objetivo. Então, ter esse checkpoint também, né? De chegar no final da reunião, qual que era o objetivo inicial? Nós atingimos o objetivo? Atingimos. Então, quem vai fazer o que agora? Distribuir as tarefas. As reuniões elas têm que ser muito, muito bem organizadas para chegar no final com
um objetivo cumprido e tarefas distribuídas. Eu vejo também às vezes, reuniões em que as pessoas ficam 3 horas ali falando, surge um monte de ideia incrível, mas aí termina a reunião e a gente não sabe o próximo passo. E aí precisa de uma próxima reunião para falar o próximo passo. Não, acho que sim. Se eu tenho 30 minutos de reunião, eu já sei que os 5 minutos finais, eu tenho 25, na verdade. Porque os 5 minutos finais eu vou usar para entender o que a gente chegou de conclusão e quem vai fazer o quê. Na verdade, eu diria que a gente tem 20, porque os 5 minutos iniciais eu usaria para fazer esse descarregar de ideias e o que a gente chama de check-in, né? Como que as pessoas estão? Rapidamente, né? É bom a gente deixar os problemas lá fora e se concentrar na reunião. Então, eu sempre penso assim, pelo menos 10 minutos do seu tempo, 5 iniciais e 5 finais, você vai usar no início para acolher as pessoas e no final para distribuir as tarefas e as conclusões da reunião. Eu acho que a gente... Nossa, não, mas muita coisa boa. Eu queria falar junto. Porque tudo que você fala eu acredito. Eu estou vivendo na prática isso, entendendo como um workshop de 8 horas está sendo muito mais assertivo em 2 encontros de 1 hora, 1h15, que é o que eu tenho trabalhado. E entre um encontro e outro, essas pessoas saem com um homework muito parrudo. Então, de fato, o 70-20-10 está acontecendo, né? Que 70% desse aprendizado dela está fora da sala em que a gente está trocando e tudo mais. Mas eu acho que o mais interessante que você falou, Ju, é a quebra de paradigmas a respeito do que é a reunião. A gente está sendo obrigado a fazer isso. Eu acho que no dia a dia, quando você falou daqueles acordos de convivência que a gente tem no nosso ambiente físico de trabalho, eu acho que o uso da ferramenta reunião também estava sendo feito de uma forma até banalizada. Então, tudo era motivo para uma reunião, rapidinho a gente se reunia, e aí as pessoas acabavam usando aquele espaço para construir, o que eu acredito que contribuição e cocriação é incrível, eu acho demais, mas usado na hora e da maneira, e com o objetivo certo. Mas era quase que assim, olha, a gente saiu da reunião com tarefas, ninguém fez. E aí a gente se reúne de novo, que era para todo mundo trazer as suas ideias, as suas produções. Ninguém produz nada e a gente entra na reunião e a gente fica num jogo. Às vezes de achar culpado, às vezes de tentar resolver o problema do outro e a gente sai com a sensação de, mas para que eu vim nessa reunião? Perdi tempo. Mas eu de fato estava usando isso quase que como para fazer meu trabalho, junto com todo mundo, ou com um momento social. A gente gastava muito tempo da reunião com momentos sociais, o brasileiro tem muito disso, né? A gente gosta de fazer isso. E aí eu acho que no ambiente virtual a gente está entendendo assim, cara, não, 8 reuniões no dia? Insano, impossível, vamos reduzir para 3. Tá falando uma na outra, né? Isso tem acontecido muito comigo. Aí a gente vai fazer 30 minutos. Aí você marca, você dá uma janela de segurança, você marca daqui 1 hora, e a reunião demora 1h30. Isso. E você já tá meia hora atrasado para outra reunião e vai embora isso, né? Quantos participantes de treinamento? O treinamento está marcado das 17 às 18h30. Ele marca uma reunião às 18h30. E aí, se o treinamento demora assim 5 minutinhos, porque alguém fala um pouquinho mais, tem a despedida final, aquela história toda, a foto final, né? O cara não consegue ficar. E ele fica aflito. E às vezes eu falo, 18h30 ele vai começar uma reunião, que é a história dos horários se bagunçarem todo, né? Então tá sendo realmente uma ressignificação de uma série de estratégias de trabalho que a gente tinha no dia a dia. Adorei quando você falou do líder, viu? Que ele faz esse microgerenciamento. Ele é um tutor praticamente, né, Ju? Muitos gostam, inclusive, desse papel de tutoria, de definir o papel de cada um, de olhar por cima da baia e falar 3 vezes saindo para fumar. Eu já sei, vou chamar ele, vou perguntar sobre aquele projeto para ver se ele terminou. Então, eu acho que esse aqui, né? Uma coisa meio professoral, quase. Aquele prazer do poder, do gestor, ele cai um pouco por terra, porque somos todos telinhas na tela, né, João? Não tem mais o lugar do chefe, ele senta na mesa. Desculpa, te cortei, pode falar. Não, essa pessoa simplesmente não consegue mais controlar. Eu acho que essa perda do controle está deixando as pessoas muito ansiosas. Por isso também, acho que esse é um dos outros motivos da quantidade de reuniões. Porque o único momento que eu tenho controle sobre você é quando eu tô te vendo na telinha ali. Eu tô vendo que você tá, pelo menos fisicamente, você está ali. Né? E eu acho que esse é um mindset que vai mudar aos poucos, mas quem não conseguir mudar vai perder muita produtividade com isso.
Sem dúvida. Eu falo que esse está sendo um processo de MBA e terapia forçada para todo mundo, né? E a gente está fazendo alguns processos de evolução muito na marra mesmo. Eu tinha uma pergunta para fazer para você sobre líderes, mas eu acho que a gente já foi falando tantas coisas interessantes aqui, e para você que está assistindo a gente que é líder, eu anotei pelo menos umas 8 ou 9 dicas da Juliana para começar a praticar na próxima reunião. Então, se você tem algum conselho, alguma dica para falar para líder, pode ir colocando aí para gente, porque o papo tá tão bom e a gente vai lembrando disso. Mas eu queria falar um pouquinho de um curso que você tem que chama Speak Up, é isso? Para você falar um pouquinho dele, qual que é o objetivo, o que você faz com as pessoas nesse curso. E você usa um termo que é todo mundo tem uma MUP, é isso? MUP, ou MUP também, na verdade. Conta pra gente o que é isso e qual que é essa dica de ouro aí pra gente praticar. Ótimo. Esse treinamento, ele nasce justamente desse conceito de que todo mundo tem uma mensagem muito especial para compartilhar com o mundo. E nesse momento a gente está percebendo isso, né? De repente todo mundo pode fazer uma live, todas as pessoas podem compartilhar o seu conteúdo, não é mais exclusivo de alguém com um dado título, o poder de ensinar. Porque as suas experiências, independente de quem você seja, não são as mesmas que as minhas. Então, só de você compartilhar a sua experiência comigo, eu já tenho a oportunidade de aprender algo que talvez eu nunca vá viver na minha vida e nunca vá poder aprender com isso. E a gente parte desse conceito de que todo mundo pode compartilhar a sua mensagem e que o mundo precisa ouvir essas mensagens. Mas se elas vêm bem embaladinhas, é mais fácil da gente entender. Então, o Speak Up, ele faz 2 trabalhos. O primeiro de fazer você acreditar na sua mensagem, entender que mensagem é essa, e o outro de te dar os instrumentos para você transmitir essa mensagem da melhor forma. Ele é baseado em 3 pilares. O primeiro deles é o roteiro, então é a construção da sua mensagem. O segundo deles é o delivery, ou a forma de falar, e a gente entra nas melhores práticas de oratória, mas fugindo um pouco daquela oratória engessada, aonde eu te digo como você deve falar, e entendendo mais qual que é o seu estilo de comunicação, e a partir daí, o que a gente precisa corrigir para potencializar o seu estilo. E por fim, um item que eu sei que você vai adorar, porque nós adoramos ele, é a interatividade. Né? Os palestrantes, eles costumam achar que a palestra é uma via de mão única, então a informação sai de mim, que detém uma maior quantidade de informação, e chega em você. Sinceramente, se for só para transmitir informação, gente, abre o Google, digita lá, tá tudo na internet. As experiências de aprendizado, e para mim uma palestra também é uma experiência de aprendizado, elas vêm para fazer a gente sentir coisas. E é na interação entre as pessoas que muito do conhecimento se constrói. Por isso que eu acho que as palestras também podem ser interativas. E quando a gente faz isso com líderes, a gente está vendo cada vez mais um movimento do mercado de chamar as pessoas para contar os seus cases. Hoje você vai num congresso, num grande evento, tem muito mais líderes contando o que eles aprendem ali no campo de batalha, no dia a dia das empresas, o que é real, do que os grandes experts com as palestras prontas. Então, esse treinamento ele nasceu para suprir essa demanda de ensinar as pessoas que não são os palestrantes profissionais a transmitirem as suas mensagens, os seus conhecimentos como palestrantes profissionais, porque eles vão ter um maior impacto com isso. E a história da MUP, ela vem por quê? Porque eu acho que quando a gente traz um conteúdo frio, né, um conteúdo teórico, então eu venho só com os dados da minha empresa, ou eu venho com aquilo que eu estudei durante 50 anos e eu quero transmitir para as pessoas, se é só o conteúdo, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode pegar o mesmo conteúdo que você teórico e transmitir, fica frio. E aí que vem o nervosismo, aí que vem aquele medo, né, de você ser o impostor e não ser o mais gabaritado para falar daquilo. Por quê? Porque você está no território só da teoria. Agora, quando você sai desse território de só transmitir conhecimento teórico e conecta com quem você é e a sua visão de mundo e a sua verdade, você fala a partir de quem você é, não tem certo e errado. Eu estou dizendo que existe uma teoria, existem conceitos, existem dados, ok, isso é importante, mas esses dados eu estou passando para vocês a partir da minha visão de mundo, da minha verdade. Estou deixando a minha comunicação mais humana. Então, o primeiro passo do Speak Up é a pessoa encontrar a sua mensagem única pessoal. Daí vem o termo MUP, né? Mensagem única pessoal. Qual que é aquela mensagem que só poderia ser dita pela Andressa, desculpa, e que vai permear
tudo que você falar. Então, não importa se você está fazendo um treinamento para líderes, se você está apresentando um discurso num casamento de um amigo, se você está fazendo uma live para falar, você sempre vai ter um DNA na sua mensagem, uma coisa que é sua, um recorte que você faz de mundo, que é a sua mensagem única pessoal. Então a gente ensina, isso é muito bonito quando acontece, os líderes a saírem daquela casinha corporativa de eu tenho que falar em nome da empresa sério e trazer uma pitada de quem eles são. E aí vem aquela conexão do pessoal e profissional. Então, se você vai falar sobre os 30 anos de experiência que você tem na indústria, conta a sua história de infância, de por que você desde criança queria trabalhar nessa indústria e como seu pai te influenciou e o que você aprendeu e ensinou para o seu filho, traz um toque que é só seu. Então a gente busca encontrar essa mensagem que é da pessoa e aí ela vai trazendo fragmentos dessa mensagem em todas as comunicações que ela faz, trazendo histórias pessoais dela ou trazendo um recorte de visão mesmo de como ela vê aquilo encaixado em algo maior e tira um pouco dela o peso de ter que falar desse lugar da teoria exclusivamente, que é muito cruel, porque se você errar um dado, se você der um deslize, se você não souber responder uma pergunta, você está errado. Agora, quando você está contando a sua história, você nunca vai estar errado. É a sua versão daquilo. Então, é assim que a gente trabalha a comunicação para transformar qualquer pessoa em uma comunicadora que pode colocar a sua mensagem para o mundo com muita qualidade. E aí quebra essa visão de que o bom palestrante, ele tem isso no DNA dele, né? Ele nasceu, é um dom, poucos fazem isso. De fato, eu acho que existem pessoas que são realmente, não vou dizer sortudas, mas eu acho que elas são... nossa, fugiu a palavra, mas elas têm nelas o conceito mesmo, pela história de vida, pela história da educação, do ambiente onde ela estava. Eu, por exemplo, a minha história toda foi construída, quando eu era muito pequena, minha mãe era muito religiosa, meus pais participavam do encontro de casais na igreja, de uma religião católica, super tradicional, e eu participava dessa sociedade, isso fazia parte daquela minha realidade. Então, fazia parte do grupo da perseverança, fazia parte das liturgias do domingo, eu sempre estava nos teatros e tudo mais. Então, isso foi fazendo parte da minha personalidade, do meu DNA. Hoje eu tenho talvez uma facilidade maior para me expor, estar em frente ao público, falar, se comunicar, por conta de tudo isso que eu fui construindo. Mas não e aí a minha história acaba, isso que você falou, né? Ó, já tenho uma mensagem única pessoal. É assim, acertei. Então, talvez isso me favoreça. Essa era a palavra que eu queria. Eu sou favorecida, talvez, por isso. Mas não significa que eu tenha algo extraordinariamente melhor do que alguém, né? E isso é uma questão de técnica, né, Ju? Então, com roteiro, com técnica, com ferramentas. Mas eu gostei muito quando você fala que a oratória é construída no estilo de comunicação da pessoa. Ela precisa se autoconhecer, identificar quais são as forças dela, né, o que ela tem de mais belo que possa apoiá-la e não ficar se preocupando com o que ela não tem. Eu não consigo falar com o microfone na mão. Eu não consigo estar num palco. Tá, o que eu consigo? O que eu faço bem? Eu conduzo reuniões muito bem sem tela, sem apresentação, sem PowerPoint nenhum. Eu gosto de falar por mim. Então, vou ter lá minhas fichinhas, vou organizar minhas ideias e vou usar essa minha força. Eu preciso disso. Qual é? Porque eu acho que acontece muitas vezes, as pessoas criam um estereótipo do que é o bom comunicador. Então, é aquela pessoa super carismática, aquela pessoa... Eu falo bem, porque eu já fui... humorada, brincalhona, que sabe lidar com o humor. E a gente que às vezes faz uma palestra que tem um caráter mais motivacional, eu achava em um momento da minha vida que eu tinha que ser, como não vou citar nomes aqui para não favorecer ninguém, como um dado consultor que grita e faz... E, gente, eu não me sentia bem fazendo isso. Então, para que eu vou me colocar fora da minha personalidade, do meu jeito de ser? Tem outras formas de eu tocar as pessoas que tem mais a ver com a minha personalidade. Então, você vai encontrar a sua forma de fazer. Óbvio que você pode se inspirar em N pessoas. É importante até buscar inspiração para saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Mas no final do dia é sobre nós e sobre a forma que nós nos sentimos confortáveis em fazer. Tanto que eu já errei nesse processo, muitas vezes, de escrever roteiro para as pessoas, porque tem essa demanda.
Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia você escreve o seu roteiro e eu te ajudo a olhar no seu roteiro aonde você pode colocar ali uma técnica ou outra que vai melhorar o resultado. Te ajuda a ensaiar. Mas eu escrever o roteiro para você, não dá. Porque tem que ser seu, tem que vir de você, né? Não é genuíno, né, Ju? Exatamente. Não é genuíno. E é aquilo que você falou, quando você encontra o seu estilo de comunicação e aquilo, qual é a sua mensagem fundamental, qual que é a tua marca pessoal, efetivamente, né, naquilo. Então, poxa, uma série de ideias aqui, sensacional. Sabe que eu fiz esse desafio uma vez numa empresa, né? Então a gente tinha uma série de gerentes de várias áreas, diretores na sala, e o desafio é o mesmo, encontra sua mensagem pessoal. Não, mas peraí, como que eu vou encontrar minha mensagem pessoal para falar de uma coisa tão... Encontra sua mensagem. E são 2 dias de workshop, e as pessoas no primeiro dia recebem essa bomba de que tem que encontrar a mensagem para no segundo fazer uma apresentação de um tema que elas queiram falar. Então, é tão bonito ver quando a pessoa sai daquela carapaça, né? Daquela caixinha dela. Daquele casulo, né? do seu casulo. Que se divertindo, né? Quando ela sai daquele casulo de que não posso falar, de que não... E se permite, e vem histórias tão bonitas, e as pessoas se conectam. O workshop, quando é da mesma empresa, é bonito porque as pessoas saem mais amigas. Porque eu não sabia sobre isso da sua história, que incrível saber isso de você. E elas se conectam dos mais tímidos aos mais extrovertidos e com mais ferramentas pessoais ali para se apresentar, todos conseguem fazer, cada um do seu jeitinho, e todos são respeitados por isso, né? E aí eu acho que o grande medo de falar em público diminui muito. Porque você para de se cobrar de falar em público de uma certa maneira que você tem, que é a única que vai dar certo. Você aprende que pode ser da sua maneira que vai dar certo também. Exatamente. E acho que ainda as pessoas ficam muito presas às ferramentas tradicionais. Além da gente criar um estereótipo ideal de orador, né? É o Barack Obama, é o Silvio Santos, as pessoas vão sempre nos impossíveis, né? Então eu falo, cara, vem mais perto. Seu síndico do seu prédio, né? Eu morava num prédio que meu síndico era sensacional na comunicação. Ele fazia Golden Circle. Hoje, conhecendo o Simon Sinek, eu sei que ele usava bem, que para mim é sensacional. Eu acho que essa é a meca da comunicação. Vai direto, começa a tua conversa dizendo aonde você quer chegar, qual é o teu principal objetivo, por que você reuniu aquele povo 30 minutos. 8 minutos para ela prestar atenção em você ou não. Se você não falar, a sua primeira palavra for muito fraca, a pessoa já vai pegar o celular, começa a procurar o fim do Facebook, né, do feed. Exatamente. Então, eu costumo falar para o gerente, reuniu para tratar reuniu o seu time, porque vocês precisam analisar os dados de uma planilha e chegar a algumas determinadas decisões. Ok, né? O que você costuma fazer? Você abre a reunião com a planilha aberta na tela, fala, bom, gente, então hoje eu chamei vocês aqui porque a gente vai ter que olhar esses números. Semana passada eu tive com o fulano e a gente recebeu um relatório e eu compilei essas informações, está aqui na planilha, então eu vou precisar que hoje ele conta o que ele quer que as pessoas façam, mas ele não conta como é que ele quer que as pessoas saiam de lá ou que elas se comportem ali dentro. Então, a minha dica é essa, não abra a planilha. Conte o seguinte, por que vocês estão aqui? Primeiro me digam, por que vocês acham que vocês estão aqui? O tópico da nossa reunião é análise dos dados da planilha XYZ. Por que vocês acham que vocês estão aqui? E eu acho que isso, essa interatividade, essa troca e tudo mais. Mas vamos primeiro alinhar qual é o objetivo de estar aqui, como a gente espera que a gente vai atingir esse objetivo. Então, convidei vocês para a gente analisar juntos essas planilhas e chegarmos a algumas conclusões e o que de fato a gente vai fazer. Então, eu vou abrir a planilha aqui, nós vamos tópico a tópico, eu quero que vocês peguem um papel, vamos anotando, depois eu vou pedir para vocês saírem, a gente vai voltar aqui amanhã e vocês vão me trazer as conclusões que vocês tiraram. E aí é uma quebra de paradigmas mesmo, né? Porque eu tô tão preso à ferramenta, assim como a gente fica preso ao PowerPoint, né? Porque eu acho que PowerPoint virou sinônimo... Parem de usar o PowerPoint, gente. Eu tinha uma época que eu treinamento chega de PPT. Não precisa. Se ele for útil, se ele for agregar algum valor, usa, mas não tem um protocolo que diz que você precisa do PowerPoint. E o que eu vejo, às vezes, é que não é você que guia o PowerPoint, é o PowerPoint que te guia. Então, você não se preparou, não fez lição de casa, não sabe o que você vai falar, mas você montou os slides que você pegou um pouquinho de cada apresentação de 3 anos atrás de um, da semana passada do outro, foi juntando tudo ali, mais uma frase de efeito que você viu na internet. Tem até emoção aqui.
escolhe aquela apresentação e você vai indo, aí você entra num fluxo de pensamento que começa a te guiar. E aí você deslancha. Aí de repente você lembra, não, mas os slides, eu não estou seguindo os slides. E aí você para com aquele fluxo maravilhoso que você estava seguindo e fala, não, gente, desculpa, eu pulei isso daqui, eu vou voltar, tá? Porque o que eu queria dizer mesmo, na verdade, é o que está no slide. Ou o tempo vai acabar. Então eu vou passar rapidinho esses 5 slides aqui que não são importantes para isso. Não é importante porque tá aí. Aí você começa a questionar a organização da pessoa e a credibilidade dela como orador naquele momento fica também fragilizada. Porque não era ela que estava falando, era o slide. E só ela sabia o que estava no slide, né, Juliana? Então, fica quieta, não fala mais nada. Eu, como plateia, não faço ideia qual era a sua pauta. Então, segue o barco. Mas eu acho que é muito isso mesmo. Elas se prenderam ao PowerPoint, ele começou a guiar as pessoas e fica uma preocupação de se fazer relatório em PPT. Né? Eu acho que as pessoas, eu acho que elas olham essa ferramenta hoje de uma forma diferente. Eu vou fazer um relatório 60 páginas de PowerPoint. Será que precisa mesmo? É o PowerPoint? Porque, naturalmente, ele é uma ferramenta de apresentação. Ele não Se é eu preciso ler mais do que 5 palavras, me manda um memorando antes da reunião que eu leio. Porque lá no slide não vai dar certo, porque eu leio numa velocidade, a Andressa lê na outra velocidade, o fulano lê na outra velocidade. Você vai ter que deixar 10 minutos aquele slide ali, todo mundo lendo. É. Não tem sentido algum. E eu acho que nesse momento digital, das relações digitais, isso é mais evidente, né, Ju? Porque eu compito, eu como oradora ou condutora da reunião, eu estou competindo com talvez 12, 13, 18 janelas abertas ao mesmo tempo. Exato. Que eu não sei se ele está vendo o meu PowerPoint, ou se ele está respondendo o WhatsApp, ou se ele está aproveitando para assistir o vídeo que veio da família e está no mudo mesmo, deixa eu ir dando uma olhadinha. Eu não sei o que essa pessoa está fazendo. Então, o meu poder de fazê-la prestar atenção em mim tem que ser muito maior, e o recurso que eu uso tem que ser interessante, né? Um slide com milhões de palavras, de textos pequenos, confusos, resume em 2, 3 palavras e fala. Tela, se você realmente precisar mostrar alguma coisa, um fluxograma, eu vou fazer um tutorial com vocês. Se você for expor as suas ideias, prioriza seu rosto, as suas expressões faciais, deixa a pessoa te ver, porque aí você fica uma telinha piquititica e a sua tela gigante com um bom dia. Pra quê? Não tá mudando nada na vida das pessoas, então prioriza você, usa a tela quando ela for algo, às vezes a pessoa precisa anotar alguma coisa, uma palavra difícil, aí usa a tela para isso, mas quando não for esse o caso, prioriza você. Mas é o tal do pilar da preparação. Se eu não parei os meus 30 minutos, 20 minutos antes para preparar para aquela reunião, entendendo que é um investimento de tempo e não uma perda, né? Então eu acho que isso é sensacional. Ah, chegou uma bebê. Novidades especiais. Pessoal, home office é isso. É família, é cachorro. E eu acho que a gente está aprendendo. Quando eu falei lá no começo da empatia, é aprendendo a aceitar. E o outro tem empatia por você e você tem empatia por si mesmo. Porque no começo a gente cobrava muito de ser perfeito, e de disfarçar, e de maquiar tudo. E não existe família, não existe casa. Não, eu tô em casa. E existe família, né? Então acho que esse é um outro aprendizado que está acontecendo. Dúvida, que vem de novo aquela fragmentação de pensamento que a gente foi programado, né? A gente não pode misturar as coisas, os seus problemas pessoais ficam fora. Você vem para a empresa, deixa seus problemas pessoais lá fora e realmente se dedica a estar aqui. Mentira, né? Tá tudo aqui, a vida nossa tá toda aqui, então é isso. Ju, Tatuei para não esquecer. One Life. É uma vida só. Não dá pra separar, cara. Esquece. Porque a gente esquece às vezes. Mas já falamos muito, né? Cara, a gente tá mais de 45 minutos conversando. É uma delícia. Então vamos para a nossa pergunta final. Você disse que adorou o nome do nosso programa, que é Quintas Mais Humanas, e a gente quer levar isso para as pessoas. A gente quer levar mais humanidade para todo mundo através desse programa. Então a pergunta final nossa é ouvir de você e o que é para você ser mais humano. Nossa, tanta coisa ser mais humana, mas eu acho que se fosse resumir numa única palavra, é aceitar a integralidade. Aceitar que as pessoas, elas são tudo num pacotinho só. Não há um monte de fragmentação. Então, você é bom e você é um pouquinho ruim, você é mãe, você é esposa, você é profissional, você é extrovertido e você é chata, você
é tudo um pouquinho, nós somos seres integrais. E quando a gente aceita isso, a gente é muito mais humano e a gente consegue enxergar a humanidade do outro também e permitir que ele seja humano e que ele seja falho dentro da sua humanidade. Então, para mim, acho que a gente está caminhando cada vez mais para ser menos máscara e mais verdade. Excelente. E ser mais presencial e digital, né? A gente está realmente sendo uma coisa só. É isso mesmo. Ju, muito obrigada pela conversa que a gente teve. Quem não sabe, a Ju nós vivemos uma história juntas, a gente já trabalhou juntas, a gente estava conversando um pouquinho antes, numa consultoria, na Max Estratégias Humanas, em que o sócio fundador era João Cordeiro, e nós somos muito do que somos em função dessa fonte que a gente bebeu. Temos, né, uma fonte inicial. Exatamente, foi uma fase maravilhosa, foi quando a gente era jovem, que a gente começou a nossa carreira. No meu caso, você já tinha, vamos lá, vamos ser justos aqui, André, você já tinha mais experiência. Eu estava realmente, acho que foi o meu segundo trabalho grande, assim, né? Então. Mas você sabe que o meu também, viu? Eu comecei a minha vida trabalhando em escola, né? Meu sonho inicial era ser professora. Acabei sendo, né? Eu brinco que eu falo acabei sendo, só que de gente grande. De alguma forma eu trabalho com educação. E aí, no terceiro ano de faculdade de psicologia, eu entrei como estagiária na Max. Então, foi a minha primeira experiência no mundo corporativo que não fosse em escola. Eu era tia, né? Antes de entrar na Max, eu era tia Andresa. E ali eu entrei como estagiária e foi toda a minha história. Fiquei 11 anos na Max. Então, foi a minha escola. Eu não tenho um registro na minha carteira de trabalho, você acredita? Eu tenho um. Olha aí, ó. Eu fiquei 3 meses, eu ia fazer um intercâmbio, eu pedi para a empresa me segurar por um tempo a mais, e eu já tinha acabado meu período de estágio. Foram 6 meses, na verdade, e eles me seguraram por 6 meses como analista de marketing. E depois eu fui fazer intercâmbio, voltei, e aí já comecei a carreira de consultora. Mentira, eu acho que eu fui registrada pelo João. Por também alguns meses, assim, um momento que a gente registra ou não registra, e depois foi empreendendo mesmo e adoro, viu, gente? Não tenho nenhum arrependimento disso. Nenhum, eu tenho só um adesivo do meu estágio numa escola que eu fiz. E foi lá, eu acho que nessa relação da Max que a gente aprendeu muito a lidar com a autonomia, com o protagonismo, de intraempreender, de tocar a tua vida, e que a relação trabalhista era o que menos importava ali, né? Então, tinha dores, sim, mas eu acho que a gente bebeu aí da mesma fonte. Então, olha, compartilho demais das coisas que você fala, acredito em tudo que você falou, e você que está assistindo, acredita também, pratica, funciona. Eu quero fazer o seu curso agora. E também, se não acreditar, conta pra gente por que não acredita, porque a gente adora receber feedback. E é a partir daí que a gente também questiona as próprias verdades, tá tudo certo. Isso aí. E a gente vai tentar te buscar de alguma outra forma informação para te mostrar que o que a gente está falando a gente acredita, e nós vamos chegar num bom senso, vamos chegar num consenso com certeza. Tá ótimo. Que bom, Ju, obrigada, viu? Eu que agradeço, foi ótimo. Pessoal dos Quintas Mais Humanas, obrigada pelo convite. E quem estiver assistindo a gente, obrigada pelo tempo de vocês, que é o nosso bem mais precioso, né? Perfeito. Você que então ficou até o final, né? Conseguiu ouvir a gente até o final, obrigada pela sua audiência. Compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal, clica lá no sininho para receber vídeos novos, a gente sempre tem novidade, toda semana tem um programa novo aqui, então a gente espera vocês até a próxima. Obrigada, Tchau, tchau. Ju, um grande beijo. Agradeço.